Registro. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês. O registro nada mais é que um elemento de prova. O registro é um elemento de prova. E se eu fosse falar para vocês aqui, basicamente, se eu tivesse que responder, o que é um registro? O que é um registro? Nada mais é do que você materializar no papel algo que aconteceu ou estar por acontecer. Quando a gente fala que eu tenho que deixar registrado alguma coisa, eu tenho que levar algo ao papel que me dê um respaldo futuro. A maioria dos problemas que os profissionais passam, não somente da enfermagem, é aquele problema que poderia ter sido evitado, não foi, e pior ainda, vai acontecer, aconteceu há 2 meses, há 6 meses, há anos, e o profissional não registrou. E vai ficar impossível dele lembrar. Nós estamos falando de exemplos práticos, pertences, encaminhamentos, situações que você passa onde outro profissional ou um acompanhante faz algo e você depois vai esquecer o que aconteceu, nomes de pessoas. Eu, por exemplo, tenho uma memória curta, não lembro. Se eu não escrever, eu não vou lembrar. Então, é sim muito importante você se conscientizar que fez alguma coisa, fez um procedimento, parar e anotar. Mesmo que seja simples. Existe um dilema aqui. Eu não tenho como anotar porque eu tenho muitos afazeres para prestar. Se a gente for parar para analisar, como eu falei antes, o que não é registrado não foi feito. Existe um lema no jogo do bicho que, se não tiver escrito, não existiu. Que só vale o que está escrito. Então, você só consegue provar alguma coisa, não é que só consegue, né? Ele é um elemento de prova, porque você pode provar com testemunhas também. Testemunha consegue provar. Uma gravação, você consegue provar para te defender de alguma coisa. Agora, nada melhor que um registro em um livro de ordens e ocorrências, que ele vai estar aberto, registrado, o registro de abertura e pautado com folhas, numeração de folhas. Isso que é fundamental. Às vezes, o profissional escreve no prontuário, beleza, um fato importante, que é um fato que vai gerar problema, mas não escreve no prontuário, no livro. O prontuário, em regra, se ele não for eletrônico, o prontuário, mosquito, prontuário físico, papel, se você escreve no prontuário papel e não escreve no livro uma situação, já aconteceu isso comigo, alguém vai e arranca a folha do prontuário. Acabou. Não tem como você provar alguma coisa, porque o prontuário foi arrancado. Todo mundo já passou por esse problema. Alguém foi lá, arrancou a folha do prontuário. Alguém foi lá e arrancou a folha do prontuário. Tá? Isso pode acontecer em toda a instituição que tiver prontuário físico. Agora, no livro de ordens e ocorrências, e pior, você não tem como provar que arrancaram. No livro de ordens e ocorrências, ele sendo pautado por página, fica mais difícil disso acontecer. Porque se alguém arrancou a página, vai estar lá que está faltando uma página. Então fica melhor para você. Outro ponto. O livro, o prontuário, um relato que você faça, até mesmo em uma folha timbrada da sua instituição para comunicar alguma coisa, ele tem um respaldo tanto ético dentro do nosso conselho, ou até mesmo em um processo administrativo, se você for servidor público, ou um processo na comissão de ética do hospital, um processo que esteja correndo dentro da comissão de ética do hospital, ou também dentro de um processo judicial. Esse relato é, sim, um respaldo legal. Quando a gente atua, né, em prol do paciente, a primeira coisa que a gente pede, tá? A primeira coisa que a gente pede é cópia do livro de ordens e ocorrências e cópia do prontuário.
é algo que tem que entrar. O paciente pede a cópia do prontuário, lógico, né? A instituição tem um prazo, não tem prazo dito, não tem um prazo lógico, de dar 30 dias para poder entregar esse prontuário. Às vezes entrega mais rápido, enfim. Agora, quando a gente vai no processo e aquele registro está esquisito, a gente pede uma cópia do livro de ordens e ocorrências, que consta no livro certas coisas que não pode constar no prontuário. Então, o livro e o prontuário são essenciais. Bruno, você vai me perguntar, na minha instituição não tem livro de ordens e ocorrências. Na minha instituição não coloca um livro de ordem. Nunca teve. Trabalha há 5 anos, 10 anos no local e nunca teve livro de ordens e ocorrências. Existe algum respaldo do conselho para que, respaldo ou uma indicação em alguma resolução que possa me fundamentar a pedir a minha coordenação, a minha gerência, que institua um livro de ordens e ocorrências dentro da minha instituição? Sim, há. Há sim, tá? Há sim. O cuidado do conselho em preservar esse né, elemento de trabalho. Eu vou falar alguns livros que são importantes, que devem ser instituídos pela sua gerência. Se você é gestor, pense isso na sua instituição. São livros que, apesar de, eu falo pessoalmente, dá trabalho você manusear, dá trabalho você registrar, porém, quando você tem isso dentro da sua mente, que esse registro é o seu amigo, você acaba, mesmo contrariado, registrando. E o profissional, que muitas vezes não entende isso, ele não vai seguir esse protocolo. O protocolo, ele tem o intuito de guiar os profissionais dentro da instituição para realizar algo. Essa é a função prática do protocolo. Se eu tenho um profissional e eu instituo, por exemplo, um livro de pertences no qual vamos colocar um rol de pertences que recebemos para encaminhar para alguém, um setor específico, eu tenho que mostrar para esse profissional que esse livro de pertences é fundamental para retirar dele qualquer problema que venha a ter. Se esse profissional não entender que aquele livro ali é fundamental para ele, ele não vai seguir o que está escrito no protocolo. O protocolo vai ser apenas um papel formal, para que quando tiver uma vigilância sanitária, quando tiver uma fiscalização do conselho, possa provar que tenha um documento de protocolo. Porém, o profissional, se for perguntado pelo fiscal do conselho ou pelo fiscal da vigilância, se ele sabe o que é aquele documento, ele vai falar, não sei. Então, olha como é importante você ter um ensinamento do protocolo. Isso é uma educação continuada. Não precisa fazer um curso, abrir um dia para ensinar isso. Colocou o protocolo, reúne a equipe e fala, o protocolo é esse, por isso, para evitar isso, para ajudar nisso. Ponto. Eu vou colocar alguns aqui. Quem está aqui no YouTube vai ler comigo aqui os livros que eu entendo que são fundamentais para se ter dentro dos setores. Ordens e ocorrências. É fundamental. É fundamental você ter um livro de ordens e ocorrências, e lembrando que livro de ordens e ocorrências não é prontuário. Eu vejo muita gente evoluindo em livro. Né? Me mandam, às vezes, né, a gente vê, como falei antes, pega um processo de que eu estou falando pelo familiar ou pelo paciente, aí vem a cópia do livro com evoluções de diversos pacientes. Livro não é para isso. Livro não é para evoluir. Livro é para registrar as ordens e ocorrências que estão acontecendo no plantão e as intercorrências do plantão. Agora, colocar dados do paciente, não. Troca. Livro de troca. Se a tua instituição permite troca de plantão, que troca de plantão é uma concessão, não é direito. E se for um direito, se no teu hospital você tiver folga por concessão, não por direito,
não por excesso de escala, não por excesso de carga horária, for aquela folga mensal que eles dão por produtividade, você pode muito bem perder a folga ou perder a troca do plantão. Uma coordenação não estará promovendo, cometendo assédio moral se ela cortar as trocas de plantão. Ah, eu tenho outro plantão em outra instituição. A instituição não tem nada a ver com isso, até porque para se ter outro vínculo tem que ter compatibilidade. Ponto. Troca de plantão é concessão. Então, o livro de troca, não adianta também você ter uma permissão de troca de plantão se não existe um regulamento para isso. Porque olha o problema. Eu troquei um plantão com outra pessoa. Vamos supor que meu plantão seja amanhã. E eu troquei com outra pessoa. Eu troquei com você. Você vai fazer meu plantão amanhã. Você vai fazer meu plantão amanhã. Acertamos tudo, verbalmente. E a minha coordenação, ela autoriza as trocas de plantão, sem problema. É aquela troca que, olha, se não der problema algum, tudo bem. Amanhã de manhã, você não vai ao plantão. Se acontecer algum problema, você não vai ao plantão. Quem vai ter problema com a falta? Eu. Eu que deveria estar lá, vou ter problema com a falta. Agora, se tem um livro de troca que a troca é realizada, a coordenação da ciência liberando, eu ou alguém vai fazer para mim amanhã e eu vou fazer, por exemplo, no sábado, essa coordenação, ela vai dizer que essa responsabilidade que o profissional está assumindo agora é dele. Está instituída isso através do livro. E, logicamente, tem que ter um protocolo sobre troca de plantão, para não ter problema. É uma garantia tanto para a coordenação, tanto para os profissionais que estão lá na ponta que precisam trocar. Então, troca de plantão, gente, tem que ter livro. Tá? E aqui eu estou falando livro, especificamente, fica muito mais fácil, mas pode ser outro mecanismo que fique provado, escrito, documentado, que A vai fazer para B e B vai fazer para A. Tá? Pagamento de plantão. Isso não existe. Sempre fizeram para mim, eu sempre faço. Porém, não existe. Tá? Pagar plantão é bom para você descansar? É ótimo. Porém, não existe isso. Quem é aluno de secando sabe o porquê não pode pagamento de plantão e quais as consequências jurídicas para quem paga plantão e dá problema no hospital. Óbitos. Gente, vai ter um prontuário, vai ter outro mecanismo de comunicação, mas muitas vezes um livro de óbito dizendo o horário que foi e o médico constatou vai facilitar todo o movimento que nós temos durante o dia, durante a noite no seu plantão. Um livro de óbito é importante você ter dentro da sua instituição. Movimentação de paciente, admissão, transferência, desvincular isso do livro de ordens e ocorrências. E livro de pertences, que eu já tinha falado lá no início. Esse livro de pertences, ele também é fundamental para que você dê respaldo aos seus profissionais, ao paciente e à instituição. O que ele recebeu do paciente ali, naquele momento que chegou, ou que foi para um centro cirúrgico, e você ficou com pertence e vai entregar para um setor, veja bem, a enfermagem é responsável pelo recolhimento. E a bateria? A bateria falhou. A enfermagem é responsável pelo recolhimento. Agora, não é responsável pela guarda dos pertences. A enfermagem não é responsável pela guarda dos pertences. E como você vai se respaldar sobre isso? Registrando. Sem jeito. Não tem saída para isso. Tá? Não tem saída para isso. Prontuário. Eu vejo muita gente falando que prontuário é o registro do paciente. Seja do médico, fisioterapeuta, enfermagem, seja a evolução do enfermeiro, seja a anotação do técnico. E não é. Prontuário é um conjunto de documentos que, dentre eles, existem as evoluções, existem as anotações,
balanço hídrico, prescrições, encaminhamentos, pareceres, exames. Tudo isso faz parte do conjunto do prontuário. Então, isso é o prontuário. É um conjunto de documentos voltado para a assistência ao paciente. Em destaque que é prontuário do paciente. Ele tem direito sobre o que está escrito ali, daqueles dados ali. Ele pode, no momento que está internado, sendo lúcido, orientado, se solicitar para visualizar o que está dentro do prontuário. Então, atente-se a isso, tá? Essa ideia que prontuário é do médico e o profissional de enfermagem, em muitos lugares, os técnicos, por exemplo, não têm acesso ao prontuário, isso não pode. Você tem que ter acesso aos dados do paciente que você vai prestar assistência. Se você for prestar assistência aos pacientes no seu setor, você tem que ter acesso ao prontuário, até para você estudar aquele paciente. Quantas vezes você precisa ir no prontuário para buscar alguma informação fundamental para a sua assistência, que é algo que passou desapercebido na passagem de plantão, passou desapercebido de uma evolução do dia anterior, ou de um registro de um dia anterior, tá? Sigilo, última parte dessa pequena aula sobre registro. Sigilo das informações. O que está escrito ali, fica ali. Não pode ser passado para outras pessoas. O que está escrito ali, fica ali. Um profissional de outro setor vem ver o prontuário, porque um vizinho que é amigo, é meu tio, meu parente, cresceu comigo, é meu amigo, pediu para ver. Ele não pode ter acesso a esse prontuário, mesmo sendo profissional da saúde, mesmo sendo do hospital. Ele não pode ter, porque ele não está prestando assistência direta a esse paciente. Todo cuidado com essas questões de sigilo, porque pode dar um problema sério para quem libera. É aquela situação que já aconteceu comigo. Chegar no setor, estou vendo outro profissional mexendo no prontuário. Está olhando o prontuário, aquela confusão de gente, depois você percebe que aquele profissional não era da assistência ali, era de outro setor, e alguém permitiu para ele olhar. Às vezes o médico não vai, ele fala com o médico, não vai olhar o prontuário, pode olhar, você da saúde, não tem problema. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Aconteceu um fato interessante comigo, falando sobre sigilo, né? CID. O CID, ele é sigiloso, tá? O CID é sigiloso, e você tem que autorizar a colocar no seu atestado. O seu empregador, ele não tem o direito de exigir o CID. Você coloca, se você quiser. A gente comparando com as informações do paciente, por exemplo, o paciente pode dar essa autorização do documento ou de um dado dele ser informado, porém, se ele autorizar a quebra do sigilo, tem que ser por escrito. É a mesma coisa de foto. Foto autorizada pelo paciente, que o pessoal coloca na rede social. Isso não existe. Isso não existe. Foto autorizada, documento autorizado, dados autorizados, somente por escrito. Familiar. Cuidado com o familiar. Nem todo mundo ele é responsável legal do paciente. Tem aquele primo. Primo de segundo grau, não existe. Todo primo é de quarto grau. Todo primo é de quarto grau. Não existe primo de segundo grau. Tem que saber se aquele familiar ele é responsável por aquele paciente. Às vezes não é. Às vezes não é. Tá? Em regra, é o cônjuge, esposo, esposa ou os filhos que estão ali com o paciente. Tá? E muitas vezes, quem leva aquele paciente até o hospital, em uma situação de emergência, não é um representante legal. E esse nome vai estar no boletim. É importante, quando esse paciente for admitido, isso tem que ter um treinamento, quem é da recepção, quem faz a ficha do paciente, enfim, a ter lá descrito para ele quem é aquele paciente para ele. Qual é o vínculo que ele tem? É um familiar? É um vizinho? E colocar lá. E vizinho, já tira logo. É um amigo? Já tira logo. Ele não é responsável por aquele paciente. Tá ok?